Konodan Kurinoa, Kurondos Posse Dekre Okersmashta. Então, isso significa que este programa é livre para todos os públicos. Olá, bom dia meninos. Hoje eu tô toda, detalhada aqui, toda maquiada, porque hoje a gente vai começar um assunto que eu acho muito interessante. Não sei vocês, mas eu considero muito interessante. A gente vai começar a nossa unidade 2 e nela a gente vai tratar dos povos da antiguidade da África e do Oriente Médio, ok? E dentre esses povos, o primeiro povo que a gente vai estudar é o povo egípcio, que para mim é um dos povos mais interessantes, junto com os mesopotâmicos do Antigo Oriente. Por isso eu fiz questão de vir, paramentada para essa aula, para a gente entrar no clima do Egito, ok? Então vamos lá. Como a gente vai estudar os povos da África, do continente africano, a gente se pergunta, por que os cientistas acreditam, que o berço da humanidade é a África, Em que se apoiam para concluírem isso? Gente, segundo a teoria tradicional, certo? Os seres humanos modernos, ou seja, os Homo sapiens, eles surgiram na África a partir de um ancestral chamado Homo erectus, certo? E depois ele havia se espalhado, pelo planeta. Entre 150 mil anos atrás e 100 mil anos atrás. Esse intervalo ele teria feito essa migração, Dentre os povos que desenvolveram na África, a gente pode citar, os egípcios, o reino de Kush, o reino de Aksum, os cártagos, ok? Todos foram povos que se desenvolveram na África. Mas o que vocês têm que ter bem claro é que os cientistas concluíram, que o berço da humanidade, pelo menos o Homo sapiens sapiens, é a África, porque lá é onde foram encontrados os vestígios mais antigos, de seres humanos, ok? Tanto na questão de ossos, como na questão de vestígios de objetos, ok? Então a gente sabe que através dessas datações que os humanos mais antigos teriam vindo de lá, certo? Então vamos lá, vamos estudar o povo egípcio. O povo egípcio é um povo interessantíssimo, é um povo emblemático, é um povo complexo, mas que vamos conhecer mais a fundo agora, certo? A primeira coisa que devemos entender é que quando o homem se sedentariza, ele vai se sedentarizar ao longo de rios, porque naquela época o homem era muito dependente da natureza, então ele necessitava de água para plantar. Como ele estava deixando de ser caçador-coletor para ser agricultor, ele necessitava de água. Como também, próximo aos rios, eles tinham acesso com mais facilidade à caça, tá certo? Porque os animais vinham beber água e eles tinham a oportunidade de pegar, a sua presa. Então, as primeiras comunidades, ao longo do rio Nilo, egípcia, receberam o nome de nomos, Mas, professora, o que é nomos, Como eu já falei, os nomos são as primeiras comunidades que se organizam no leito do rio Nilo, lá onde hoje temos o Egito, certo? Porém, esse nomos, ele se identifica mais com a classificação, por exemplo, de clã, de família. Eram sociedades, grupos familiares que se organizavam juntos, certo? A palavra nomos, ela vem do grego, certo? E a grosso modo, muito a grosso modo, ela significa o daimon das leis, ou seja, os estatutos e as normas, certo? Porém, no caso do Egito, como eu falei, a palavra nomos significa
clãs, né? As primeiras comunidades que se organizam, ok? Esses nomos, eles eram independentes, mas eles cooperavam entre si quando havia alguma dificuldade em comum, ok? Quando eles necessitavam, por exemplo, de abrir canais para irrigação, construir diques, ok? Essa relação de cooperatismo, né, entre os nomos, ela vai sofrer transformações quando se forma o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito, que vamos estudar mais adiante, ok? Professora, como se organizava a sociedade egípcia, né? Gente, a sociedade egípcia era uma sociedade estamental, né? Era uma sociedade hierárquica e ela se organizava em forma de pirâmide, né? Onde no topo dessa pirâmide estava o faraó. O faraó, ele não era considerado como só um governante, né? Ele era o Todo-Poderoso, ele era um Deus vivo, né? Na concepção egípcia, ele era o filho dos deuses, né? Ele era o intermediário que ligava, né? Era o ente que ligava os homens aos deuses, ok? Por isso, o faraó tinha autoridade absoluta, né? E ele concentrava na mesma pessoa, na pessoa dele, o poder religioso e o poder político, certo? Ou seja, o faraó exercia um poder teocrático e despótico, certo? Abaixo do faraó, nessa pirâmide, né, vinham os nobres, depois vinham os sacerdotes, logo depois vinham os escribas, os soldados, os artesãos, os camponeses e, por último, na base, vinham os escravos, ok? Existe até uma palavra, né, um adjetivo pejorativo que se usa muito no Brasil, né? Que o pessoal diz assim, fulano é um fela da... Então, esse nome fela vem dos escravos egípcios, porque era o nome que eles davam aos escravos, eram os felas. Então, é a parte da sociedade mais baixa, a parte da sociedade mais rasteira, ok? Por isso, se usa como pejorativo no Brasil, ok? No Egito Antigo, como eu falei antes, era uma sociedade estamental. Isso quer dizer que eles não tinham mobilidade social. Se você era um camponês, você jamais casaria com um nobre, ok? Você nascia camponês, você morria camponês, certo? Havia grande desigualdade, né, social, porque em uma sociedade estamental, né, tem que haver grandes desigualdades sociais entre essas faixas, né? Entre essas faixas sociais, ok? No Egito, como eu disse, havia escravidão. Só que o sistema de escravidão egípcia não era como o sistema de escravidão que foi exercido aqui no Brasil no período colonial. Era um sistema distinto, né? E ele tinha um nome, chamava-se Sistema de Servidão Coletiva. Como é isso, professora? Como é essa servidão coletiva? Gente, no sistema de servidão coletiva, você não é escravo individual, sua comunidade é escrava, ok? Então, assim, eles viviam sob um regime de servidão onde toda a comunidade, toda a coletividade era escravo, ok? Eles eram obrigados a sustentar o faraó, né, a elite, pagando tributos em forma de bens e em forma de trabalho. Eles pagavam das duas formas, ok? E eles entregavam aos seus dirigentes grande parcela do que eles produziam, certo? Professora, e a política no Egito, né? Como funcionava a questão política? Gente, durante 3.000 anos, né,
o Egito passou por grandes mudanças, né? Em 3.000 anos, você imagina, ele passou por período de brilho, passou por período de decadência, passou por muitos períodos de oscilação política, né? E por esse motivo, né, a história política do Egito, ela costuma ser dividida entre o período pré-dinástico, que vai de 5.000 a 3.200 anos antes de Cristo, e o período dinástico, que vai de 3.200 a.C. a 1085 a.C., certo? Sendo que esse período dinástico, ele se subdivide em 3 períodos distintos, que será o Antigo Império, né? O Médio Império e o Novo Império, certo? Então vamos começar conhecendo o período pré-dinástico, certo? O período pré-dinástico, ele refere-se à fase de formação, né, da sociedade egípcia que precede a dinastia. O período pré-dinástico refere-se à fase que antecede a dinastia egípcia, certo? Nessa época, a sociedade estava dividida em várias comunidades, né, que recebiam o nome de nomos, ok? Em 3.500, né, esses nomos, eles se uniram, né? Uma parte vai formar o Alto Egito, outra parte vai formar o Baixo Egito, certo? Em 3.200 a.C., o rei Nemés, que era o rei do Alto Egito, ele unificou esses dois reinos, do Alto Egito com o Baixo Egito. Então, ele formou um reino único e tornou-se assim o primeiro faraó do Egito, ok? Esse faraó, Nemés, ele usava uma coroa dupla, né? Para indicar que ele era o rei tanto do Alto Egito como do Baixo Egito, certo? Dando início, assim, ao período dinástico, né? Como eu falei, o período dinástico ele é dividido em 3 fases, né? A gente vai estudar agora a primeira fase, que é a do Antigo Império, que vai de 3.200 a.C. a 2.300 a.C., ok? A capital do Antigo Império, em um primeiro momento, foi a cidade de Times. Depois passou a ser Mênfis. É nesse período que vai se construir as pirâmides, né, de Quelpis, Quefren e Miquerinos, né, sendo estes faraós da 4ª dinastia, certo? Eles foram responsáveis pela construção dessas famosas pirâmides que até hoje nos deixam maravilhados, né? E não sabemos ainda como eles conseguiram esse feito, né? O Antigo Egito também foi marcado, além dessas construções arquitetônicas maravilhosas, ele foi marcado também por várias rebeliões, né? Motivada pelo descontentamento da população com os pesados impostos, certo? Em 2.300 a.C., devido a essas lutas sociais, o faraó perdeu o poder para os nobres. O Egito passará aí 200 anos, né, de muita instabilidade política, até que em 2100 a.C., né, inicia-se o Médio Império, ok? Como isso aconteceu, né? Gente, a autoridade do faraó no Médio Império, ela foi restaurada com o apoio da nobreza da cidade de Tebas, né? Durante o Médio Império, o Egito atingiu a estabilidade política, ok? Teve um grande crescimento econômico, teve um grande florescimento cultural e muitas conquistas militares, né? Foi nesse período que o Egito conquistou a Núbia, né? Que era uma região muito próspera, né, na produção de ouro. Havia muito ouro ali, ok? Em 1750 a.C., o Egito foi invadido pelos Hicsos, né? Que era um povo extremamente bélico
e militarmente superior aos egípcios, certo? Os Hyksos vão ficar no Egito durante 170 anos.